tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. E o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. E o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. E o nome disso é graça, só pela tua graça. E o nome disso é graça, só pela tua graça. E o nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. É pela graça. Aleluia. Aí aonde você está, levante as tuas mãos. Adore o Senhor. Chama a sua família para adorar o Senhor neste momento. Porque a Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas
sua casa. A Ele a glória, a Ele a glória. Somente a Ti, Senhor. A Ele a glória, para sempre. Amém. Declare mais uma vez. A Ele a glória, Que o seu lar se encha com a glória do a Senhor. Ele a glória, a Ele a glória, Declare. para sempre. Amém. Somente a Ti, Senhor. A Ele a glória. Exalte o nome dEle. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Diga aí no lugar onde você está. A Ele a glória. Como está escrito, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11. Então ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis os seus juízos, quão insondáveis os seus caminhos. Quem se tornou o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor para que venha a instruí-lo? Quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Diga bem forte: A Ele a glória, glória, pois, a ele eternamente, para todos sempre. Oh, diga aí, diga aí, diga aí. Oh, por ele, por meio dele, para ele sejam todas as coisas. Glória, glória, pois, a ele eternamente, para todos sempre, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Aleluia! Glória a Jesus! Que bênção! Que bênção estar com vocês aqui mais uma vez. Esse momento tão precioso em que vou orar pela sua vida financeira. Vou orar por você, empresário, homem de negócio, você que está aí numa empresa, você que já viveu as ameaças de não ter mais o seu trabalho e Deus te protegeu e você está aí. Você que passou um momento difícil, está passando um momento difícil, com certeza Deus tem trazido provisão, Deus tem enviado o seu socorro. E como nós temos aprendido na palavra de Deus, está escrito, então, a voz profética de Davi pelo Espírito Santo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigando o pão. Tem um texto aqui de Filipenses, no capítulo 4, eu gosto muito dessa frase de Paulo, no versículo 17:
Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando Paulo fala, eu não estou falando isso porque eu quero contribuições. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que você faça ofertas. Como acabamos de cantar, essa letra tão maravilhosa, que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, onde tem um versículo que diz assim: quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído. Hoje a palavra correta não é dar, mas é devolver, porque primeiro foi ele quem deu, primeiro foi ele. Mas Deus é tão bondoso, que Deus tão maravilhoso que nós temos, que Ele nos dá a graça de nós podermos usar a palavra dar. Nós podemos dizer: eu dei, eu contribuí. E está escrito, e mais bem-aventurada coisa, feliz mesmo é quem pode dar do que receber. E ele diz aqui: eu digo isso, não porque eu esteja procurando donativo. Não, o que me interessa mesmo, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo, versículos antes, ele diz: eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei o que é a pobreza, eu sei o que é a abastança, eu sei. E ele chega a dizer: em tudo eu estou suprido. Ele sabia quem era a sua fonte de provisão. Por isso que o versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, de Filipenses capítulo 4. Um versículo que nós usamos para tantas áreas da nossa vida, mas ele está usando esse versículo para falar de um momento difícil. Ele diz, desde o início do evangelho, ali na Macedônia, nenhuma igreja tinha se associado a ele na questão do dar e receber. Mas ele diz: vocês, ó filipenses, não só uma vez, mas até 2 vezes, quando eu estava já na Tessalônica, vocês me enviaram socorro através de Epafrodito, um grande homem de Deus, um grande auxiliador da vida de Paulo naqueles dias. Mas aqui ele diz: o que eu falo é para ver aquilo que tem aumentado o vosso crédito. Então, quando você entende o princípio e você pratica o princípio, seja da primícia, seja do dízimo, seja de uma oferta que você faz, seja para qualquer área que for essa oferta voluntária, você então está aumentando o seu crédito no céu. Eu tenho acreditado muito numa transferência de riqueza, e tenho orado muito, porque esse é o tempo que Deus diz na sua palavra, como está escrito: eu mostrarei que tem diferença. Deus diz: há um memorial diante de mim, daqueles que me servem, daqueles que me temem, e eu vou mostrar que tem diferença entre quem me serve e quem não serve. Eu vou mostrar que tem diferença entre aquele que vive e pratica sim. E aqui Paulo diz: o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É o fruto que aumente. Ele conhecia quem era Deus na vida dele. Por isso que no versículo 19 ele fala: o meu Deus. A experiência dele é muito pessoal. Ele podia escrever o nosso Deus. Paulo não escreve o nosso Deus, é muito pessoal. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E esse tempo é um tempo que o seu crédito tem aumentado sim, e ele pode aumentar a cada dia. Entenda que uma vida de prática dos princípios da palavra de Deus aumenta o nosso crédito, e é isso que interessa. Entramos nesse momento difícil. Você tinha crédito? Estava com crédito? Estava com crédito?
É muita loucura fazer prova de Deus. Deus é fiel. Mas Ele disse, é Ele que falou, se quiser pode fazer. Loucura, jamais eu conseguiria fazer prova. Se tiver alguma coisa acontecendo, não tem necessidade de fazer prova. É para mim. Para mim, eu tenho que examinar como é que está o meu crédito. Eu vou examinar como está o meu crédito. E não vou conseguir fazer prova não. Porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele prometeu sempre. Em nome de Jesus. Vou orar pela sua vida financeira. Você tem aí à sua disposição o QR Code, que você pode fazer aí uma contribuição usando o boleto ou direto pelo seu cartão de crédito. Você tem as contas bancárias disponíveis, onde você pode fazer um depósito lá no banco, ou pode fazer um DOC, uma TED. Você tem também a oportunidade de passar aqui na igreja. Praticamente, fisicamente, nós estamos aqui de terça a sexta, toda semana, das 8 às 5 da tarde. Você pode passar aqui, um de nós pastores estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse momento tão oportuno, tão maravilhoso, em que a nossa conta no céu, ela pode crescer, Senhor. Assim como nós entendemos que uma conta física, uma caderneta de poupança, uma aplicação bancária, usando qualquer dos nossos interesses, no sentido de fazer com que as nossas finanças venham render e se multiplicar aqui, no céu é igual. Paulo entendia isso, por isso ele pôde dizer, eu falo essas coisas para vocês aumentarem os seus créditos. O meu interesse não é que você venha dar para mim, que você venha fazer mais contribuição, é entender o princípio de que quando nós fazemos, há algo extraordinário acontecendo no reino dos céus, e os seus créditos estarão aumentando. Abençoa a empresa, abençoa o negócio do meu irmão, que ele viva as surpresas agradáveis de um tempo de transferência de riqueza, que ele se prepare para receber, para ser um receptor, mas coloque a generosidade no coração também, Senhor, para ser um distribuidor, para ver o reino de Deus crescer e avançar, através dos princípios financeiros que o Senhor tem trazido nesse tempo, a última colheita da igreja. Abençoa aonde meu irmão trabalha, abençoa esse profissional liberal, esse autônomo, abençoa, Senhor, dá criatividade, dá ideia, faça com que ele tenha progresso, faça com que ele seja bem sucedido, conforme está escrito, em tudo que ele pôr as suas mãos, coloca ele por cabeça e não por cauda, faça com que as bênçãos o alcance em todo sentido, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Glória a Parece Deus. que estou cercado, mas sou Glória a Deus. guardado por ti. Nesse momento nós vamos tirar um período de oração, como nós temos feito todo culto. E eu quero convidar você desde já, a mandar seus pedidos de oração aqui no chat. Que nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. Nós vamos estar orando pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Seja aquilo que você está precisando de oração, nós vamos estar orando, levantando um clamor pela sua vida. Amém? Então nesse momento, comece já a colocar os seus pedidos de oração no chat. Se você tem um pedido um pouco mais pessoal, um pouco mais particular, você pode estar enviando para um dos pastores. Saiba que nós nos alegramos demais de poder estar orando pela sua vida, intercedendo pela sua família, pela sua empresa, pelo seu trabalho. E que saiba da mesma forma que diz essa música, é assim que nós lutamos as nossas guerras com o Senhor, através da oração, através da palavra, assim como está escrito na palavra. Nós vamos batalhar e guerrear contra Satanás, contra nosso inimigo, e nós vamos vencer, porque não há poder maior do que o poder que Jesus Cristo tem. Então nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, levantar a sua voz e começar a declarar a bênção do Senhor para a sua família. Nesse momento você é o intercessor da sua família. Esse momento é o momento de você se colocar como intercessor da sua empresa, da onde você trabalha, da onde você estuda. Você agora nesse momento vai ser o intercessor. E se você tem algum pedido, já coloque aí. Se você está vendo os pedidos também, vamos levantar um clamor como corpo de Cristo. Amém? Então levante suas mãos, se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Pai, nesse momento nós queremos declarar a bênção do Senhor. Nós sabemos que nesses dias tem sido tempos, ó Deus, onde Satanás tem tentado roubar a nossa paz. E nós declaramos a vitória de Cristo, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, nós queremos mais da Tua presença no nosso lar. Nós precisamos da Tua presença sendo real, de manhã, de tarde e à noite. Ó Senhor, nesse momento nós queremos agradecer já pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Nós declaramos a cura, a restauração. Nós declaramos a vitória do Senhor. Nós declaramos que a presença do Senhor vai ser palpável nas nossas vidas, vai ser palpável nas nossas casas. Espírito Santo, nós pedimos, nós clamamos para que essa semana nós possamos ter resposta de oração, que essa semana a gente possa sentir, ó Deus, a Tua presença na nossa casa, no nosso quarto. Ó Deus, nós possamos ver a diferença na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos pais, irmãos, nosso marido e esposa. Espírito Santo, nós levantamos a nossa voz como um corpo, declarando que nós vamos vencer, batalhar e guerrear através da oração, através do jejum. E assim como está escrito, nós já vencemos pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento também nós queremos orar pela nossa área financeira, pela sua área financeira. Nós sabemos que o Brasil tem passado por uma crise, e isso traz a preocupação para muitas pessoas. E muitas vezes Satanás pode usar isso para roubar a paz da nossa casa, para trazer preocupação e medo. E nós sabemos que isso não vem do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Então nesse momento quero pedir que você feche seus olhos
e vamos declarar a bênção do Senhor. Pai, nesse momento nós declaramos a bênção do Senhor para cada empresa, ó Deus, representada aqui. Nós oramos, Senhor, para cada empresário, ó Deus, para cada pessoa que tem trabalhado em alguma empresa, que tem passado por uma dificuldade. Nós oramos pela área financeira de cada irmão aqui, porque nós sabemos o quanto que isso nos traz preocupação, ó Senhor, mas nós também sabemos que o nosso Deus é o Deus da provisão. Por isso, nesse momento, nós declaramos que essa semana vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Deus, nas empresas, nas nossas lojas, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa área financeira, aonde todos estão dizendo falência, nós declaramos a vitória, o sucesso e a prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Nesse momento nós vamos ter nosso informativo. Que Deus abençoe. Olá, graça e paz. Estamos de volta para dar a você alguns recadinhos importantes. Mas antes, roda a vinheta. Nesta quarta-feira, aqui na Igreja do Caminho, teremos a terceira coleta de alimentos organizado pelo Projeto AME no sistema Drive-Thru. Já passamos de 1 tonelada no mês de maio. Será que vamos superar este número no mês de junho? O mais importante deste movimento é que muitas famílias já foram assistidas pela igreja com as cestas montadas pela organização. Você pode ajudar uma família? Então passe aqui nesta quarta-feira das 9 às 11h30 da manhã e das 14h30 às 17 horas. Você nem precisa descer do carro. É a igreja se movendo e abençoando vidas. Não deixe de cultuar em sua casa nos horários das 9 horas da manhã ou às 19 horas pelo nosso canal do YouTube. Peça oração e registre o seu momento de culto. Compartilhe e, se tiver um testemunho, envie no WhatsApp da igreja. E o número é 19994594778. Ou, se desejar, procure a central de mídia da igreja. O seu testemunho pode abençoar muitas vidas. Durante os cultos, prepare a sua ceia em família e participe do momento de oferta em nossas lives. Você já deve ter observado que aparece uma tarja com todas as nossas contas e também um QR Code para você ser direcionado para pagamento com cartão. Mas, se preferir, claro, passe na igreja e deixe seus tributos no gasofilácio e receba uma oração dos nossos pastores. E cremos que Deus te abençoará tremendamente. Este é o nosso informativo de hoje. As demais programações você confere em nossas mídias sociais. Aproveite para curtir e compartilhar. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Tenham todos uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus. E nos vemos na próxima edição. Olá, graça. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção maravilhosa, mais uma vez, estar com você, na sua casa, no espaço onde você se encontra, talvez até dentro do seu carro, você assistindo esse segundo culto da nossa igreja. Em nome de Jesus, Deus tem agido de uma forma sobrenatural nesses dias, como sempre agiu. Um versículo maravilhoso que tem lá em Hebreus é que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para todo sempre o mesmo. Queridos, eu gostaria que você, se você tiver com a Bíblia na sua mão, ou se você estiver aí com o seu celular, e você tem aí o aplicativo que tem Bíblia, se você estiver com o seu iPad, eu vou ler um versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo
33. Diz assim, então está escrito aqui no Evangelho de São João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós nos cumprimentamos, e nós falamos a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, normalmente nós sempre dizemos, quando iniciamos um culto, quando encontramos alguém, então nós falamos graça e paz. Então quando eu digo para você, graça e paz, há algo tremendo só nesse cumprimento. O que é a graça de Deus? O amor imerecível de Deus está nessa palavra. O amor tremendo, maravilhoso, que Ele demonstrou por nós, que Ele realmente fez, enviando o seu único filho, para voltar, para vir aqui, e dar a sua vida, para morrer por nós. Então, entenda isso é graça. Quando falamos da paz, é uma paz que inunda o nosso interior, é uma paz que realmente faz toda a diferença, a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que governa a nossa vida. Então Jesus diz aqui, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como tema, eu gostaria de falar com vocês, como tenho me comportado nesse tempo difícil. Então, se você está anotando, está escrevendo, eu gostaria que você, então, anotasse isso. Como tenho me comportado nesse tempo difícil? Nós já passamos muitas dificuldades na nossa vida. A sabedoria que nós adquirimos e hoje podemos usar como exemplo, é uma sabedoria que Deus fez com que nós tivéssemos através de momentos difíceis que nós já enfrentamos na nossa vida. Então hoje estamos falando de um tempo difícil, um tempo que assistimos, ouvimos e estamos aí atentos aos noticiários e temos orado de uma forma tão precisa, de acordo com aquilo que nós temos ouvido e recebido como informação. Então, quando falamos de comportamento, nós já vivemos muitos comportamentos, em épocas difíceis da nossa vida, vivendo com nossos pais. Nem todos, passaram ou viveram experiências tremendas e maravilhosas na casa de seus pais, dentro da questão financeira talvez, dentro do ambiente que você teve a oportunidade de estudar. Com certeza, tudo isso te deu uma grande bagagem. Ou mesmo em épocas da sua vida em que você teve que viver algumas privações. Eu, ouvindo tanto, esse tema, ele é tão falado todos os dias, eu me lembrei de tantas experiências que eu já tive na minha vida, mesmo não vivendo um tempo que podemos chamar de pandemia, mas em situações e circunstâncias que nós já passamos da nossa vida, e experiências maravilhosas que Deus nos deu a oportunidade de ter em tempos difíceis. Privações que nós mesmos escolhemos vivê-las por uma opção nossa mesmo. Nós então, eu lembro quando eu estava me preparando para casar, eu conversei com a Rose e eu disse a Rose, nós vamos ter que comer pouco fora. E nós traçamos uma meta de não sair, de não ir a lanchonetes, de realmente termos privações, porque nós estávamos nos preparando. E no meio desse tempo difícil, no meio dessa hora tão difícil, então acontecem coisas mais difíceis ainda, que envolvem todo esse tempo de preparo. Eu comecei a me planejar em 91, com a ideia de me casar em 93, e no intervalo de 92, veio uma crise muito grande com os meus pais. Foi um tempo difícil, em que eu tive que me mover de uma forma
extraordinária. E glória a Deus, porque eu já tinha recebido Jesus no ano de 90. E lá estava eu, em agosto de 92, há um ano de me casar, tendo que se mover de uma forma extraordinária dentro da questão financeira, para socorrer meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova e meu irmão. E Deus proveu. Não mudei a data do meu casamento. Ainda casei em agosto de 93, conforme o planejado. Deus, nesse tempo, criou oportunidades. Até então, eu estava vendo de pagar aluguel, de estar morando de aluguel, junto com a Rose, quando nos casássemos. E de repente, com um incidente na vida dos meus pais, Deus criou a oportunidade de eu então viver a oportunidade de não se casar pagando aluguel, porque eu pude comprar uma casa junto com meu pai. E a maneira com que Deus fez esse milagre é extraordinário. Meu pai trouxe os seus milhões de cruzados novos, que não eram muito, simplesmente tinha mudado somente a moeda. Em 92, já estávamos chegando na URV, a Unidade Real de Valor. E eu tinha a oportunidade de ter uma moto, por exemplo, uma ML preta, ano 86. Uma boa moto que eu tinha comprado naquele tempo. E essa moto, ela resolveu a parte que eu tinha para ter uma casa. E metade da casa do meu pai, eu consegui ter com uma moto naquele tempo. Então, é uma grande oportunidade. Faz vários anos, faz já quase seus 30 anos, aí 28 anos. Mas foi uma oportunidade tremenda. Então, quando você vive um tempo difícil, quando você passa por situações difíceis, Deus cria oportunidades. Oportunidades tremendas surgem nesse tempo. Você tem orado? Você tem pedido para Deus? Eu tenho acompanhado tantas pessoas nesse tempo. Eu tenho conversado com tanta gente da nossa igreja, de fora da nossa igreja. Mas como tem sido especial falar com tantas pessoas, desde um pequeno no seu negócio, a um grande no seu negócio. Mas como tem sido maravilhoso. Eu tenho crescido tanto, aprendido com tantas pessoas nesse tempo. Então, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então, o que eu preciso entender? Qual o comportamento que eu tenho que ter num tempo difícil? Você já viveu outros tempos. A Bíblia não nos deixa alheio a coisas que irão acontecer. Não vou falar de um tempo escatológico hoje, mas conhecemos os princípios estabelecidos para a igreja do tempo do fim. Quantas coisas Jesus já deixou certo que viriam para esse tempo. Essa é a última, ou é a primeira do princípio das dores? Pode ser a última, Jesus volta já, mas pode ser a primeira. E como você tem se comportado? Como você entrou, espiritualmente falando, nesse tempo de pandemia? Como você está no meio desse tempo? Não sabemos quando é que vai voltar tudo ao normal, mas existem indícios de já ter início a tudo começar a voltar ao normal, e talvez nunca mais seja tão normal como sempre foi. Mas como eu tenho me comportado? Como eu tenho me comportado? Essa é uma questão. Como eu entrei? Mal? Bem? Já deveríamos estar bem, porque esse é o sentido que a palavra de Deus nos dá. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, não estava muito bem. Para isso, Ele tem promessa para a sua vida. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Primeira coisa que eu tenho que entender, é que num tempo difícil, Deus pode fazer o que não posso fazer. Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Deus pode fazer. Vá para o trono. Vá primeiro para o trono. O autor de Hebreus, ele diz:
Cheguemos com confiança ao trono da graça. Chegue com ousadia. Primeiro vá para o trono. Nós estamos acostumados a irmos primeiro para pessoas. Diante das nossas circunstâncias, nós então pegamos o telefone e vamos para as pessoas. Mas o que é que Deus quer? Vá para o trono, não para o telefone. Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Então vá para o trono primeiro e não vá para o telefone. As pessoas são importantes para a nossa vida, sim. Os conselhos são importantes para a nossa vida. Mas não pode ser primeiro. Não pode ser primeiro. Vai ser uma direção de Deus. Com quem que eu vou conversar nessa área que eu estou precisando de um aconselhamento? Aí Deus te direciona. Então, a palavra funciona. Nós estamos no mês de junho e uma palavra direcionada que Deus deu para a nossa grande inspiração de cada mês, uma voz profética como a pastora Silvani tem sido, como o apóstolo Hugo tem sido, é que nós venhamos dizer, está escrito, porque Jesus venceu as suas guerras, venceu o seu tempo difícil, dizendo está escrito. No momento de tentação, no momento de prova, então Jesus pôde, quando a sua identidade estava sendo violada, como está escrito em Mateus 4,4, Jesus então disse, está escrito. Não é diferente. O que Deus pode fazer na nossa vida? A mesma coisa que Ele deu como resposta para o Senhor Jesus, é a mesma coisa que Ele vai dar para mim e para você. Mas Jesus sabia que a resposta que Ele podia ter, era na palavra de Deus. Estava na palavra. Por isso Ele disse, está escrito. E nós vamos então voltar a palavra para Deus. Como está escrito em Isaías 55:11. Assim será, toda palavra que saiu da minha boca, não voltará vazia para mim, mas prosperará naquilo para o que eu enviei. A palavra vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu enviei. Isso é a palavra de Deus para a tua vida. Creia nisso. A palavra de Deus, ela dá certo. A palavra de Deus, ela funciona. A palavra de Deus, ela prospera na nossa vida quando nós acreditamos. Creia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, a primeira coisa, Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Em Deus, nada é negativo. Nada em Deus é negativo. Ore por boas notícias. Peça a Deus boas notícias. Ore todos os dias, Senhor, hoje eu quero escutar boas novas. E a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que falam as boas novas, dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10 está escrito. Então você pode ser um portador de boas novas, mesmo no meio de tanta falação de coisas ruins, de notícias ruins, você tem uma palavra boa, você tem a palavra de Deus na sua boca, você pode fazer toda a diferença. Diga aí no seu coração, diga aí com a sua família, diga em nome de Jesus, essa semana nós vamos receber boas notícias. Essa semana será uma semana de surpresas agradáveis de Deus para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso casamento, para a vida de nossos filhos, para nossas finanças, para o meu negócio, para a minha empresa. Diga, você tem que falar. É importante falar. É importante. Efésios 3:20 diz o quê? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Deus tem prazer em te surpreender, Deus tem prazer em fazer coisas novas na sua vida, Deus tem prazer em fazer com que coisas tremendas, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não chegou no seu coração. O Espírito Santo, é tempo de Pentecoste, é o tempo do Espírito, é o tempo de colheita, é um tempo do sobrenatural. O Espírito Santo vai nas profundezas de Deus e traz para você essas coisas extraordinárias. Então,
aos Coríntios fala sobre isso, 2:9. Deus tem prazer em nos surpreender. Deseje fazer coisas grandes. Hoje, peça coisas grandes para Deus, sim. Fala para Deus o que você quer na sua vida financeira. Por que você vai pedir dinheiro para Deus? Peça porque você quer ter as suas necessidades supridas, mas peça porque você quer ajudar outras pessoas. Peça porque você quer ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ah, eu não quero pedir nada, Deus vai me dar. Não recebeis, porque não pedis. Tiago, vamos aí olhar para Tiago, capítulo 4, ele fala sobre isso. Por que você não recebe? Porque você não pede. Ah, eu pedi e não aconteceu. Então, você já sabe que se Deus não deu, porque não era a hora. Mas não deixa de pedir. Peça. Ah, eu pedi e não chegou. Deus vai dar tudo. Se Ele não deu, porque não era a vontade dEle para esse momento. Mas não deixe de pedir. Peça porque você quer ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ore com toda a sua força. Ore com toda a perseverança. Gente, o diabo não vai desistir. Está escrito, 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como se fosse um leão, procurando alguém para tragar. Ele quer te pegar sim. Ele quer nos pegar. Não adianta, está escrito. Quem disse isso? Pedro 5:8. Leia na Bíblia, é o que está escrito. Ah, estou passando luta. O que a Bíblia ensina? Versículo 5, capítulo 5, versículo 9, da primeira carta de Pedro. Então no 8 ele fala, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário o diabo, anda em derredor, procurando, tentando te pegar assim, quer achar uma brecha, quer achar uma palavra negativa, ele quer te achar desistido. Mas a Bíblia diz no versículo 9, resisti firme na fé, resista firme na fé, sabendo que os nossos irmãos no mundo todo estão passando por luta. Essa pandemia mesmo, ela é mundial, por isso que é pandemia. Ela não é uma doença local da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Por isso é pandemia. Porque ela é o mundo inteiro, praticamente quase as 250 nações existentes. Está aí passando por ameaças dessa enfermidade, dessa doença. Se não chegou a todas, falta pouco. Isso é os noticiários. Então, resista firme na fé. Resista. Você tem que resistir. Tiago 4:7 fala o quê? Sujeitai-vos a Deus, é o que está escrito. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Creia, creia. Você não pode ser espiritual no domingo e não saber o que você é na segunda-feira. Eu tenho que ser espiritual hoje, nesse domingo, primeiro dia dessa semana. E amanhã eu tenho que estar melhor ainda, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é, e você sabe quem você serve. Deus pode realmente trazer para a tua vida o que você nem imagina, como diz Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço ou do que eu penso. Mas eu preciso pensar e eu preciso pedir. E Deus vai me surpreender no que eu penso e no que eu peço, porque Ele pode fazer mais. A segunda coisa que a gente entende, eu estou aqui na terra no tempo certo. Então, na questão de comportamento, como que eu tenho me comportado? Ah, eu nasci na época errada. Ah, eu nasci no mês errado. Ah, eu nasci no ano errado. Não. Eu nasci dia 22 de julho de 1968. Vou fazer 52 anos. Uma coisa é certa. Eu nasci no dia certo, no mês certo e no ano certo. Eu não nasci na Segunda Guerra Mundial em 45, de 39 a 45. Eu não nasci na primeira. Eu não vivi recessões. Não vivi algumas perseguições. Não vivemos outras enfermidades. Deus fez que nós nascêssemos para esse tempo. Da igreja, da nossa vida, da nossa família. Eu nasci
no tempo certo. Eu estou aqui na terra para viver e cumprir o propósito estabelecido por Deus, o desígnio que Ele estabeleceu para mim. Eu tenho que fazer a diferença. Estamos aqui, se der tempo, para ajudar a transição para os mais novos. Para isso nós estamos aqui nessa igreja local. Pastor Joel, Pastor Bala, nós que somos pastores de rede, nós sabemos que o Pastor Seite é um legado do Pastor Hugo. O Jun é um legado do Pastor Hugo. Nós estamos aqui para ajudar a transicionar. Nós estamos aqui para realmente facilitar a vida deles para esse tempo, para eles serem uma bênção na vida dos seus filhos, assim como nós temos procurado ser na sua vida, na vida de vocês. Se o pastor Joel, pastora Ângela, pastor Bala, pastora Anice, pastor Beto, pastora Rose, pastor Hugo, pastora Silvani, tem procurado ser homens e mulheres de Deus, para ser uma bênção para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Hoje nós temos que facilitar, porque os seus filhos estão aí, nossos filhos estão aí, algumas crianças, alguns juniores, alguns adolescentes, alguns já jovens. Temos que sermos facilitadores. Nós nascemos no tempo certo. Eu estou aqui na hora certa. Nós estamos aqui para esse tempo. É isso daí. É a primeira, como disse, é a última. Jesus falou que outras coisas viriam. Viriam sim. Não adianta, não tem novidade aí. Jesus falou que ia ter terremoto, sinais no céu, sinais na terra, perseguição. Estamos aí. Temos que nos preparar para o novo. Sim. Imagina, olha aqui, tudo vazio. Pouquíssimas pessoas da estrutura estão aqui. Quem diria? Quem pensou nisso em dezembro de 2019? Ninguém pensava nisso. Quais eram os nossos projetos para 2020? O que eu escrevi aqui, ó, está aqui. Para 2020, quantas coisas vão ter que mudar? Isso somos nós. É o que nós escrevemos, é o que nós traçamos. Você está aqui, no tempo certo, na hora certa. Corra para Deus todos os dias. Corra para Jesus todos os dias. Como aprendemos como se comportar no primeiro ponto. Deus pode fazer o que eu não posso fazer, mas vá ao trono da graça, depois você pode ir para as pessoas. Mas vai primeiro para Ele. Vá primeiro para o trono da graça. Ele tem socorro, Ele pode socorrer. É o que está escrito na palavra. Tenha ânimo, Jesus disse. Seja animado. Aonde? Jesus disse. Imagine você, versículo 32, Jesus diz assim: eis que vem a hora. João 16, nós lemos o 33. Mas o 33 tem uma história. Olha o versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Esse é o tempo de Jesus. Essa era a hora de Jesus. E Jesus disse aqui no versículo 32, todos vocês serão dispersos, e vocês vão para suas casas. Mas Jesus disse, vocês vão me deixar só, mas eu não estarei só. Eu não estarei só. O Pai está comigo. E hoje, quem foi para casa? Nós fomos para casa. Você está dentro da sua casa. Falamos todos os cultos quando temos oportunidade. A frase mais falada é fique em casa. Fique em casa. E Jesus disse, vocês vão me deixar só, mas eu não estarei só, o Pai está comigo. Hoje você está em casa, mas você não está só. O Pai continua. Jesus está aí presente. O Espírito Santo é real. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está cuidando de nós. O Espírito Santo dirige, direciona a nossa vida. Jesus disse, sereis dispersos, mas eu não vou estar só. Vocês vão para casa. Hoje nós vamos para casa e vamos usar a mesma palavra de Jesus. Estamos em casa, mas não estamos só. Você não está só.
Nenhuma área da sua vida está só. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Ele falou, o Pai estará comigo. E aí ele diz, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Tenha paz em Jesus. Receba essa paz que excede todo entendimento. Aí no seu coração agora, nas suas emoções, no seu sentimento. Talvez muitas coisas já passou pela sua mente. Mas agora, receba aí essa paz. Receba. Tenha ânimo. Busque esse ânimo. Jesus disse, no mundo vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Você já venceu tanta coisa na sua vida. Quantas crises já vieram? Quantos tempos difíceis você já viveu? Do mesmo jeito que nós vencemos. Aí, se fosse contar a história aqui, eu tenho 30 anos que conheci Jesus e 21 sem Jesus. Quantas coisas teríamos para dizer do antes de Jesus e com Jesus? Não deixamos de passar algumas lutas. Como a Angélica estava cantando aqui com a banda. Como é que nós devemos vencer nossas guerras? Como é que a gente tem que vencer nossas lutas? Sempre estão aqui cantando, sempre estão aqui falando, nos ensinando, através das palavras, nas músicas. E é assim que a gente vai vencer. Como que nós vamos vencer? Tenha ânimo. Jesus venceu, e Ele está comigo, e eu vou vencer. A terceira coisa, e para encerrar, é como eu vou sair. É uma outra frase, é um outro comportamento. Como eu vou sair desse tempo difícil? Meu filho, ele é psicólogo formado, se formou esse ano. O Rafael, ele faz parte de grupos, e os psicólogos estão se preparando para como vão estar aí prontos para receber as pessoas no pós-pandemia. Como se preparar? Como serão os atendimentos? E a pergunta que eu faço, dentro dos comportamentos, como eu entrei, como eu estou e como eu vou sair. Uma frase que nós estamos escutando bastante é, eu vou sair muito melhor. E isso tem que ser verdade. Saia melhor mesmo. Você entrou bem, cresceu durante e vai sair com toda a força. É isso daí. Você está dizendo esse mês, está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito, está escrito, está escrito. Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, viva isso como realidade. Você chegou a Jesus, talvez com muitas crises, venceu, elas foram vencidas. Outras vieram, você venceu. Hoje estamos vivendo algumas, vamos vencer. E qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Ajudar outras pessoas a vencer. O Pai é maior, o Pai está em mim. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga isso. É importante falar. Diga o que está escrito. Eu gosto do Salmo 91 porque ele fala, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, a minha habitação. Aí Deus desencadeia as promessas. A minha verdade vai ser para você escudo e broquel. Eu vou guardar a tua vida do terror noturno. Eu vou te guardar da seta que voa de dia. Eu vou te guardar de Lilith. Eu vou te guardar da mortandade que assola ao meio-dia. Eu vou te guardar da peste que se propaga na escuridão. Está tudo no Salmo 91. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Terror noturno. Está lá. Seta que voa de dia. Peste que se propaga na escuridão. Mortandade que assola ao meio-dia. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Diga o que está escrito. Depois, pois disseste, o Senhor é a minha fortaleza, minha habitação. Aí Deus desencadeia mais promessas. Mais promessas, tudo no Salmo 91. Tudo lá. Então aí ele fala, olha, praga nenhuma vai chegar à tua casa. Eu vou dar ordem aos meus anjos para te guardar.
eles vão te sustentar em suas mãos e você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Você vai pisar a serpente, o escorpião. Então Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é sobrenatural. Como vou sair? Dizendo o que a palavra de Deus significa, o que ela representa e o que ela é na minha vida. Jesus quer te fortalecer. Noé, quando entrou na arca, Deus, quando manda Noé construir a arca para encerrar, Deus estava vivendo ali uma situação difícil na questão de uma decisão, sim. E Deus fala, vou dar cabo de toda a humanidade. Deus já tinha mudado os anos dos homens, que viviam como árvores. Então Deus traça uma rota de eles viverem 120 anos. Mas Deus, no meio de tudo aquilo, em que Ele fala que ia trazer uma destruição, Ele diz, achei Noé, homem justo, íntegro e que anda com Deus. Deus acha Noé. E Deus dá direções, instrui Noé, como diz Hebreus 11:7. Noé foi divinamente instruído para construir a arca. Mas uma coisa que não tinha na arca era leme. Deus não mandou Noé pôr leme na arca, porque ele ia dirigir a arca. Deus começa tudo com Adão e Eva. E Deus, nos seus planos, Ele vai começar tudo com 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé e suas esposas. Às vezes discutimos como a humanidade chegou aonde chegou na questão do crescimento e a quantidade de pessoas. Primeiro, encerra tudo em Noé e depois recomeça tudo com 8. No Éden, com 2. E depois com 8. Isso é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Confie nele. A arca não tinha leme. Imagine você, 40 dias e 40 noites chovendo. Imagine você, entraram na arca no dia 17 do segundo mês do ano 600 e saíram da arca. Olha só, quantos anos, praticamente ali 1 ano se passou, depois de ter construído, quando ele tinha 500 anos, com 600, eles entram na arca, e dia 27 do mês 2, do ano 601, Noé sai da arca. 40 dias de chuva, 150 dias a água prevaleceu sobre os montes, e depois foi abaixando, até o dia que Deus disse, sai. E quando saíram, olha o ânimo de Deus, agora vocês vão crescer e se multiplicar. Os 8, 4 homens e 4 mulheres, talvez já até estivessem grávidas dentro da arca, mas ali saíram os 8 e receberam a palavra de ânimo de Deus. Agora crescei e multiplicai. Como vamos sair de um tempo difícil? Vamos sair vivendo e praticando a palavra de Deus, dizendo, está escrito. Deus é poderoso. Temos todos os cultos ministrados a ceia. Deus mandou todo mundo para casa lá no Egito. Tranque as portas. Mate o cordeiro. Passe o sangue do cordeiro nos umbrais. Coma dentro de casa com a família o cordeiro. O cordeiro já foi morto. Todos os cultos temos ministrado a ceia nesse tempo de pandemia. Porque é tremendo, é sobrenatural. E aí então, Jesus diz lá em João capítulo 6, verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem de mim não se alimenta, não tem parte comigo. Mas quem de mim se alimenta, esse viverá por mim. Essa é a palavra de Deus. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. Como devemos nos comportar num tempo difícil? Temos declarado a Tua palavra todos os dias. Meu Deus, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. O Senhor pode fazer surpresas maravilhosas.
na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, na vida dos meus filhos, na empresa onde eu trabalho, na empresa que eu tenho, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. Corra para Deus, vá para o trono da graça, antes de ir para o telefone, antes de falar com alguém, antes de pedir para alguém alguma coisa, peça para Ele. Nós podemos sermos surpreendidos tremendamente. Diga para Deus: eu estou aqui no tempo certo, eu estou aqui na hora certa, eu não nasci no tempo errado, eu nasci no tempo certo. É para esse tempo que eu estou aqui, é para esse tempo que eu estou nesta casa, é para esse tempo. E o Senhor vai me dar oportunidades tremendas nesse tempo também, para todas as áreas da minha vida. Eu vou sair muito melhor. Eu entrei bem, me comportei bem, e vou ajudar muitas pessoas, porque eu estou bem. Seja um propagador de boas novas, de boas notícias, e que Deus te use de uma forma sobrenatural nesse tempo, em nome de Jesus. Como devo me comportar? São conselhos e dicas para você. Pastor Joel. Graça e paz, meus queridos. Neste momento nós estaremos participando da ceia do Senhor. Você que está aí na sua casa, distribua os elementos agora para aqueles que estão participando juntamente com você. Nós sabemos que a ceia do Senhor é um memorial que Ele deixou para que nós celebrássemos constantemente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 11, do versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até aqui. O apóstolo Paulo, então, ele nos dá instruções sobre a ceia do Senhor. Ele diz que a ceia do Senhor, ela revela a nossa comunhão com Ele, pelo sacrifício de Jesus. Mas ela também nos dá o norte que nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Se você ler todo aí o capítulo 11, você vai ver que ele dá instruções acerca da ceia na época, como ela era feita. Ele diz que quando as pessoas se reuniam, inclusive ele dá uma certa... chama a atenção dos irmãos, porque eles se reuniam e alguns não estavam discernindo o que era aquele momento de comunhão e de repartir o pão com os irmãos. Alguns comiam demais, outros passavam fome e alguns até se embriagavam. E o apóstolo Paulo então lhe diz: não, vocês não devem fazer assim. Vocês têm que discernir e entender que a ceia do Senhor, ela deve ser repartida com todos. Todos devem participar da ceia do Senhor. É muito importante então entendermos que a ceia, ela representa que nós temos comunhão com Jesus pelo seu sangue. E também temos comunhão com os irmãos pelo mesmo sacrifício, pelo mesmo sangue. No momento em que participamos da ceia do Senhor, representada aqui o sangue pelo suco de uva e o corpo dele pelo pão, nós então discernimos
que temos uma nova aliança, ou que temos uma aliança com o Senhor, que Ele nos tirou, nos livrou da morte eterna e nos deu pela nova aliança a vida eterna, pelo sangue dele e pelo corpo dele representado pelo pão. Nós temos então saúde física, pois está escrito: Ele levou sobre si toda a enfermidade e todas as doenças. Por esse ponto de vista, então, nós estaremos orando, agradecendo a Ele, por sermos dignos de participarmos deste memorial. Agradecendo a Ele, porque pelo sacrifício dEle, Ele nos comprou, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, nos transportou para o seu reino de amor. Oremos. Senhor Jesus, nós conseguimos discernir o teu sacrifício em nosso favor. Nós cremos que participando deste memorial, nós estamos declarando que nós temos comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Nós estamos declarando que pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos do império das trevas. Nós fomos libertos da morte e da perdição eterna. E nós temos hoje a vida eterna em nós, por meio do seu sangue. Nós queremos também, Senhor Jesus, que no seu corpo o Senhor carregou enfermidades e doenças. Por isso nós podemos declarar saúde física para o nosso corpo todos os dias. É por esse ponto de vista, Senhor, que nós participamos agora dessa ceia, deste memorial tão importante. Em teu nome, Jesus. Amém. Podeis participar aí na sua casa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha uma semana muito, muito abençoada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Que seja uma semana de alegria na sua vida, em toda a sua família. Que o Senhor nosso Deus mostre para você motivos de alegria. Não se entristeça. Essa leve e momentânea tribulação vai passar. E nós, a igreja do Senhor, sairá fortalecida, com certeza. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa semana. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a tua vida e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.